Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na série Uma Vida com Propósito. Quantos aqui estão lendo o livro de Esther? Não deram uma lida? Lê ainda, irmãos. Nós temos mais três mensagens e vamos falar bastante sobre o livro de Esther. É um livro motivador, é um livro que nos direciona, é um livro que nos abençoa, é um livro que tem ali, conta a história de um livramento, né, de Deus para com seu povo. E no livro de Esther tem algumas coisas acontecendo. E nós falamos semana passada, quantos lembram? Semana passada nós falamos que nós descobrimos o nosso propósito em meio à nossa adversidade. Nós descobrimos o propósito no meio das lutas, dos desafios, dos sofrimentos, dos choros. Mas o maior propósito e o primeiro propósito nós devemos estar bem definidos no nosso coração é que nós nascemos e fomos chamados para quê? Quantos lembram? Para glorificar a Deus. O maior propósito de um homem e uma mulher na face dessa terra é glorificar a Deus. Depois de glorificar a Deus, ele vai descobrir o seu propósito natural, o seu chamado natural, de o que ele vai fazer da sua vida, da sua história, qual profissão ele vai seguir, o que ele mais gosta de fazer. Essas coisas vão acontecendo com o tempo, depende da cultura que você nasceu, depende da forma que você foi criado. Você vai desenvolver um estilo de vida aqui na terra. Mas todo homem, seja no Brasil, na África, na China, nos Estados Unidos, na Europa em geral, ele nasceu com um propósito de glorificar a Deus. Então foi isso que nós falamos semana passada. E tem uma coisa que nós precisamos fazer, é glorificar a Deus com o nosso propósito. É o nosso maior propósito. E nessa noite eu quero falar com vocês Esther, capítulo de número 4, versículo 15 e 17. Vamos ler primeiro. Esther 4, capítulo 4 de Esther, versículo número 15. Qual é a preparação para esse propósito? Nós estamos falando de um propósito maior, propósito de vida de um homem e de uma mulher, que é glorificar a Deus. Qual é a preparação para que isso aconteça? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Partiu. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, é óbvio que se a gente for pensar hoje no Novo Testamento, a gente tem acesso livre à presença de Deus através de Cristo pelo novo e vivo caminho, amém ou não? Nós temos acesso a Deus porque Cristo morreu no nosso lugar. A rainha Esther aqui, ela não podia chegar na presença do rei de qualquer forma. A rainha Esther, ela não podia se apresentar diante do rei sem ser convidada, sem ser chamada, e ela estava correndo risco de vida, e por isso ela busca a Deus em oração com o seu povo. Ela se prepara em jejum e oração para que Deus dê graça e que ela alcance misericórdia diante do rei. Ah, pastor, mas
Então, para eu cumprir o meu propósito, eu preciso me sacrificar. Irmãos, eu não estou falando de fazer aquilo que Cristo já fez por nós. Eu não estou falando de colocar os méritos no jejum, colocar o mérito na oração. Porque muitos cristãos, muitos irmãos, eles transferem, eles colocam os méritos naquilo que eles fazem. Quando já ouviu dizer assim, olha, porque eu preciso ir no culto da irmã do Coque. Quando já ouviu dizer isso? Porque lá na irmã do Coque tem revelação. Mas por que tem revelação? Não, porque ela ora muito. Eu preciso ir no culto da irmã tal. Por quê? Não, porque lá no culto da irmã tal tem cura. Eu preciso ir no culto do pastor tal, porque no culto do pastor tal ele revela até CPF. Poderia revelar para mim com quem eu casarei. Eu não estou falando disso porque isso não é mérito humano. O Alexandre estava me contando uma história aqui de uma experiência que ele teve. Que dia que foi, irmão? Terça-feira. Não, terça-feira. Você veio aqui, foi numa quarta ou quinta. Isso. Sexta-feira. O Alexandre veio aqui comigo numa quinta-feira à tarde. E na quinta-feira ele deveria ter ido no monte, meio-dia, orar. Que era mais ou menos o propósito que estava fazendo. Só que não deu para ele ir no monte, ele veio aqui conversar comigo. E na tarde a gente conversou, tal, tivemos uma tarde bacana. E aí falou assim, no outro dia eu vou no monte. Meio-dia. Aí ele foi no monte orar e lá e tinha uma irmã orando. Vou falar não, tá, irmão? Vou só... E tinha uma irmã orando, aí quando vê, ele vai lá orar, ele falou assim que ficou pouco tempo, né? Uns 20 minutos e tal. A irmã estava orando aqui, lá no vale, né? Quantos conhecem o vale aqui? A irmã estava orando no lugar, ele desceu um pouquinho mais, ficou afastado da irmã lá, ele estava orando lá, quando vê ele estava saindo, a irmã vira para ele e fala assim, já vai embora, varão? Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Você ficou quanto tempo lá? Mais de 1h30. Chorando, igual criança. A irmã contou a vida dele do início ao fim. Falou assim, por que você não veio ontem? Estava esperando que era ontem. Ele falou, desse jeito pra ele. Eu falei, aí você já treme nas bases, né? A irmã começou a história falando assim, não, porque meu gás acabou, eu fui para São Paulo e eu tava sem gás. O Alexandre tá começando a trabalhar num depósito de gás, irmão, gerenciando um depósito de gás. E assim vai, Deus começou a falar. Um monte de coisa da vida dele. Por que eu entrei nessa, né? Porque Alexandre não estava procurando isso, Alexandre estava procurando Deus. E Deus... Eu falei, você conhece a irmã? Não. Eu falei assim, quem sabe? Irmão, foi tantos detalhes assim que ele estava me contando aqui, da vida dele e tal. O que a gente conversou na quinta-feira, eu falei para ele assim, ó, você é Josué no meio de onde você está. A irmã falou assim, olha, o seu pastor falou que você é Josué. No meio onde você está. Desse jeito, o nível da conversa foi essa. Desse jeito que a irmã falou para ele, eu falei assim... Falei, não, mas eu acredito que anjo aparece também, irmão. Pode ser uma irmã, né? Pode ser, mas pode ser talvez um anjo que apareceu ali para falar com ele e testificar algumas coisas da vida dele. Nós não podemos ficar correndo atrás disso. Eu creio nisso. Quantos creem? Deus fala assim, eu creio demais, irmão. Eu já... Mas o que eu quero falar com vocês hoje, a preparação para o seu propósito, ela passa por 2 caminhos. O caminho do jejum e o caminho da oração. Não dá, irmãos, para a gente servir a Deus. Não dá para a gente caminhar com Deus sem oração. Eu estou deixando de ser motoboy. Essa semana é a última semana minha como motoboy lá na padaria.
porque eu quero tirar as primeiras horas do meu dia para Deus. A loucura, Deus vai sustentar, irmão. Eu quero continuar acordando 5h30 da manhã, fazendo o meu devocional até 7, 7h30. Sabe aqueles versículos bíblicos que eu mando para vocês? Estou mandando no grupo lá. Naquele momento eu estou fazendo o meu devocional. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Quando eu descubro o meu propósito, a partir do momento que a gente descobre o nosso propósito, que é glorificar a Deus em todas as coisas, que é andar com Deus, glorificando a Deus em todas as coisas, a gente tem um pequeno problema, irmão. Depois que o pecado entrou na terra, depois que Adão pecou, o homem se tornou autossuficiente. O homem dependia de Deus para tudo. Depois que o homem começou a lavrar, o homem começou a produzir, mais que a terra que produzia, mais que a terra que dava seu fruto, mais que Deus que dava o crescimento, nós começamos a nos tornar autossuficientes. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero fazer, eu sei aonde eu vou estar daqui 1 mês, daqui 2 meses. O homem se tornou autossuficiente. O homem acha que não é, mas nós somos limitados. Para viver uma vida para glorificar a Deus, para viver uma vida para andar com Deus, nós precisamos entender isso. Nós somos limitados porque o pecado nos destruiu. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos tirou do propósito. E Deus colocou algumas formas, alguns meios para prover em nós sabedoria, discernimento. Porque se Deus não fizesse isso, o homem não se conectaria com Deus. Se Deus não colocasse a oração como meio de conexão com Ele, o homem não orava. Se Deus não dissesse para nós, olha, pede-me e eu te darei, nós não pediríamos a Deus. E então Deus, o seu propósito de estar conectado com o homem, Deus diz em Provérbios: o coração do homem pode fazer planos, mas o sim vem de Deus. Porque o homem precisa estar em conexão com Deus. Quando Deus cria Adão e Eva não tinham problema enquanto não tinha pecado. Deus descia todo dia ali à tarde e Adão e Eva ia produzindo, Adão ia colocando nome nos animais e ia acontecendo tudo. Deus instruía Adão em todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus cria o homem, Deus diz para o homem: olha, portanto agora vocês precisam dominar. Você é minha imagem. Deus os criou imagem e semelhança dele. Deus diz para nós: olha, nós precisamos ser férteis, multipliquem, dominem sobre os peixes, as aves, os animais da terra. Ou seja, aonde tiver extensão, no mais profundo mar, no mais alto dos céus, no horizonte que você estiver enxergando, domine. E o homem pegou isso muito bem. Irmãos, para cumprirmos o propósito de Deus, nós não podemos sair dos princípios que Deus colocou. E oração é um desses princípios. Esther, antes de começar aquilo que lhe havia planejado, que tinha que conversar com o rei, ela tinha que estar na sala do rei, ela passa por um tempo de preparação. E assim tem que ser conosco. A oração nos conecta com Deus para nos dar direção daquilo que Deus quer que seja feito. Deixa eu fazer uma pergunta para nós essa noite. A sua vida glorifica a Deus? Se a nossa vida glorifica a Deus, se a nossa vida tem Deus como centro de todas as coisas,
Por que não oramos a Deus? Por que não buscamos a Deus? Todos os homens, irmãos, da Bíblia, todos os homens e mulheres da Bíblia, aqueles que foram usados por Deus, eram homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que falavam com Deus. Sansão orou para sua força voltar. Ana pediu a Deus um filho. Davi orava e confiava em Deus nas suas batalhas. Salomão pediu sabedoria. Ezequias pediu vitória. Paulo, quantas vezes Paulo não orou pedindo livramento? Quantas vezes Pedro não orou, não teve revelação de Deus que ele tinha que pregar para os gentios? Foi diante de uma oração. Pedro subiu lá no terraço, na laje da casa e começou a orar. E Deus dá uma visão para ele. Irmãos, sem falar de Jesus, nosso Senhor. Jesus orou por tudo, irmão. Jesus orou agradecendo, Jesus orou por ressurreição, Jesus orou por multiplicação, Jesus orou por cura. Jesus orou. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou perdoando os malfeitores naquela cruz. Irmãos, quantos aqui entendem que nós precisamos tirar um tempo de oração? Viver o propósito de Deus somente embaixo de oração. Porque sem oração não há direcionamento. Orar nos aproxima de Deus, orar nos faz ouvir a voz de Deus. Talvez você me diz assim, pastor, mas eu oro e não vejo nada, eu oro e não acontece nada, eu estou clamando para uma irmã dessa, viu, Alexandre, qual que é o mundo você foi? Irmão. Tem dia, talvez tem meses que nós estamos orando e clamando para uma irmã dessa aparecer diante de nós. É assim ou não é? Ou só comigo? É assim, irmão. Não estou falando que eu não acredito, já disse que eu acredito, eu só não gosto de ficar procurando. Quem caça, acha. E pode achar o que você não vai querer. Nós precisamos orar mesmo quando nós não temos resposta, porque até mesmo quando nós não temos resposta, Deus está fazendo. Até mesmo quando nós estamos ali buscando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, Deus nos dá livramento, Deus nos dá direcionamento, Deus, a gente ora, irmão, e tem coisa que acontece assim, é instantâneo, mas talvez a gente ore e vai durar 2, 3, 4, 5 anos. A Igreja Teu Reino tem 3 anos e meio. E eu orei para ser pastor de uma igreja há mais de 17 anos. Orando, Deus, um dia o Senhor vai me dar a minha igreja. Um dia eu serei pastor de uma igreja. 17 anos servindo ao Senhor e buscando a Deus. E foi tão de repente. Coisas aconteceram. Sabe? Tem uma promessa para nós. Jeremias 29:11. Quem gosta desse texto diz amém. Quem sabe qual que é o texto? Quem sabe qual que é o texto? Jeremias 29:11. Você sabe? Chegou aí? Quem conhece esse texto aí? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então,
Vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Irmão, isso aqui é uma promessa para o povo de Deus. Mas um princípio aqui é muito rico para nós. Deus, Ele sabe os planos que tem a nosso respeito. O propósito da sua vida, o propósito da sua história, em cumprir tudo aquilo que Deus tem para fazer, está em Deus. Está em Deus. E qual que é a função nossa? Qual que é a função nossa, do homem aqui na terra? O homem é buscá-lo. A função do homem é buscar a Deus e descobrir esses planos. A função do homem é buscar a Deus em oração. Talvez oração que você faz aqui achando que está abalando. Oração que você faz aqui achando que vai ser aquilo que vai mudar a sua vida. E Deus diz, olha, não é isso, é outra coisa. Irmãos, Deus tem os planos a nosso respeito e nós devemos procurar Ele, nós devemos sintonizar com Ele, porque só assim. Por isso que Esther buscou a Deus. Por isso que Esther chamou o povo a jejuar e orar para saber, Deus, qual é os seus planos. Porque depois de jejuar e orar, se eu morrer não tem problema, porque se eu morrer eu sei que é o plano de Deus. Esther, depois de jejuar 3 dias e orar com seu povo, eu vou entrar na presença do rei. Se o rei quiser me matar, que mate. Pelo menos eu orei. Eu busquei ao Senhor. E Deus direcionou. Pastor, eu não sei orar. Irmãos, orar é falar com Deus. Eu acho que muitos de nós não temos noção disso. Quantos acreditam que Deus existe? Quantos acreditam que Deus está vivo? Irmão, é muito melhor você falar com Deus do que falar com um político da sociedade. É muito melhor você falar com Deus do que falar com Lula ou Bolsonaro. É muito melhor você falar com Deus. Não, irmão, eu não sei se você é igual a eu, mas de vez em quando eu me acho chique demais. Nós é chique, gente. Nós temos acesso ao Criador. Nós temos acesso àquele que sustenta todas essas coisas. Orar é ter acesso em Deus. Orar é ter acesso àquele que fez todas as coisas. Então nós, irmãos, ter noção disso nos leva a ter temor e tremor. Quando nós nos reunimos para um culto, nós não estamos reunindo para uma festa. É óbvio, tem festa no culto, mas nós estamos reunindo diante de Deus. Isso aqui que nós fazemos todo domingo, 2 horas por semana, é o mais importante da nossa vida, irmão. Da nossa história. Sabe? Porque quando nós oramos, nós entramos em sintonia com Deus. E quando nós oramos, nós aprendemos a receber perdão sobre nós. Nós recebemos cura. Nós nos fortalecemos. Quando nós oramos, o inimigo é derrotado. Quando nós oramos, existe libertação para os nossos vícios. Quando nós oramos,
Existe propósito. Por isso que Esther não foi metendo a cara, entrando na presença do rei. Olha, o povo vai morrer, não. Vamos orar. Vamos orar, vamos deixar que Deus age sobre isso tudo. Por que eu preciso orar? Porque Deus sabe de tudo. Por que orar? Orar é o meio pelo qual Deus escolheu para quando as coisas acontecessem, para que Ele seja glorificado. Ah, mas pastor, Deus sabe de tudo. Deus sabe o dia que eu vou morrer. Deus sabe se eu vou desviar ou não. Deus sabe se eu vou fazer isso ou não. Deus sabe, irmão. E queira nós, em nome de Jesus, que a nossa história está marcada no livro da vida para viver todos os dias glorificando a Deus. Deus sabe, a gente não sabe. Orar é o que Deus quer nos ensinar como filhos. Um filho todo momento está pedindo para o seu pai: ô pai, você me dá isso. Ô pai, você me dá aquilo. O Asaf vira e mexe, ele chega lá no quarto, eu estou fazendo alguma coisa, ele chega: papai, sabe aquela fase assim, eu passei assim, foi legal, só que aí os amigos que eu estava junto perdeu, e toda hora o Asaf quer contar alguma coisa que está acontecendo. Irmãos, nós precisamos orar. A oração tem poder. E o que nós usamos para falar? A boca. E dentro da boca tem um órgão pequenininho. Que órgão é esse? A língua. Nós usamos a língua para falar um monte de coisa, irmão. Sabe? Abre sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 3. Hebreus, Tiago. Quem sabe achar os livros da Bíblia rapidinho assim? Tem a musiquinha do R.R. Soares. Depois vocês baixam lá. Maravilhosa. Quem já ouviu a musiquinha do R.R. Soares? Quem já ouviu, irmão? Levanta aqui. Poucas pessoas. Então você busca lá, R.R. Soares. É melhor do que os outros lá. Tem outros que cantam o filho do R.R. Soares. Livros da Bíblia. Cresce, se você for daqui em São Paulo, ouvindo essa musiquinha, nossa, você volta bom. Por isso que eu falo, Hebreus, Tiago, é porque eu tenho a música na cabeça. Não vou cantar não, depois você procura lá. Estou com vontade, mas não vou. Tiago capítulo 3, versículo 1. Nós vamos orar. Irmãos, não seja muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Alguém aqui não tropeça no falar, irmão? Quando colocamos freios na boca dos cavalos, é para que eles os obedeçam e podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que, embora sejam tão grandes, impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um veneno pequeno, é um pequeno órgão do corpo. É um pequeno órgão do corpo, não é veneno não, veneno está para baixo. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque que é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domam-se
e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe? Ele dá 3 ilustrações sobre o que a língua pode fazer, sobre o que o poder da fala pode executar. A língua, irmãos, ela, se a gente controla, se a gente coloca freio, se a gente consegue frear assim como os cavalos são freados, nós começamos a ter domínio. Um homem que sabe usar bem a sua língua, ele consegue colocar freios. Um homem que sabe usar bem a sua língua é como um pequeno leme que dirige um grande navio. Um homem que sabe usar a sua língua, ele não coloca fogo em qualquer lugar. Não incendeia uma floresta. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte para nós, eu quero linkar com a pregação dessa noite. Nós podemos usar a nossa língua para tantas as coisas. Se ela não tem freio, se você não consegue dominar, se você não consegue direcionar a sua vida, se você talvez está colocando fogo em muitas coisas aí, tome cuidado. Porque a oração nos ensina a falar com Deus, a usar a nossa língua da forma correta, a direcionar a nossa história do jeito certo. Irmãos, vamos proceder de forma correta. Sabe, nós precisamos orar. Nós precisamos orar todos os dias da nossa vida. Porque na oração existe direcionamento para cumprirmos os nossos propósitos. Ora a todo momento, irmão. Busca a Deus a todo momento. E o jejum? Para que serve o jejum? Lucas capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não resisti, Sayonara. Lucas 5. Jesus ensinando acerca do jejum. Versículo de número 34. Diz assim. Os fariseus começam a questionar ele ali. E ele vai dizer o seguinte, olha. Jesus respondeu dizendo: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão que quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola dizendo: ninguém tira o remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. 37. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará a vasilha, e a vasilha se estragará. 38. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Irmão, quando Jesus está tratando a respeito do jejum, ele está dizendo o seguinte, olha, o jejum, a prática do jejum, é para tirar tudo aquilo que é velho em nós. Não tem como eu querer jejuar, eu querer viver uma vida com Deus, andar com Deus, eu querer receber o novo de Deus, se as coisas velhas ainda estão em mim.
Jesus estava dando uma alfinetada aqui nos fariseus, dizendo: olha, vocês não conseguirão receber o novo de Deus se vocês não trocar. Se vocês não mudar o estilo de vida, se vocês não mudar a forma de viver, se vocês não entender que existe algo novo, que existe algo dos céus vindo para vocês, vocês não vão conseguir receber. E o jejum serve para isso. O jejum, ele tira aquelas ideias, aqueles paradigmas que tanto nos fecha, que tanto nos trava. O jejum, irmãos, ele abre campos para o que novo de Deus. Quantos aqui já tiveram a experiência de fazer jejum? Quem aqui nunca fez jejum? Quantos aqui já jejuaram para Deus? Deus, eu quero fazer um jejum ao Senhor. Irmãos, nós não podemos ficar presos naquilo que a nossa carne quer. Quando nós jejuamos a Deus, quando nós entregamos um tempo de consagração ao Senhor, nós estamos dizendo assim para Deus: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, a minha carne não vale mais. Eu quero andar segundo o teu favor. Jejuar é arrancar o velho homem para revestir-se do novo homem. Jejuar é dizer: Senhor, eu quero estar em Ti. Irmãos, quero encorajar vocês essa semana a fazer um jejum ao Senhor. Eu quero encorajar vocês a tirar aí do tempo de vocês no mínimo 12 horas sem comer nada. Pastor, eu morro. Morre nada, irmão. 12 horas sem comer não mata ninguém. Pelo amor de Deus, se você tem algum problema de enfermidade, toma cuidado. Senão, sai daqui falando que o pastor mandou eu jejuar e tem problema de enfermidade. Ore ao Senhor para que Deus te cure primeiro. Mas jejue, irmão. Jejue para que o novo do Senhor entre sobre a sua vida. Jesus começa o seu ministério jejuando. Não porque Jesus precisava. Jesus precisava jejuar, irmão. O Filho de Deus sem pecado. Jesus não precisava jejuar, mas ele quis nos ensinar que o jejum para nós nos conecta com Deus. Jesus estava se preparando para um tempo do seu ministério, do seu chamado, e ele jejuou 40 dias. De fato, Jesus disse que tem demônios que saem só com jejum e oração. Tem demônios na nossa história, na nossa vida, que é só jejum e oração, irmão. Comece a jejuar para que Deus destrua as obras malignas. Comece a jejuar para que você tenha uma visão daquilo que Deus tem para a sua história. Comece a jejuar para que os poderes das trevas caiam e você cumpra com todo o propósito de Deus na sua vida. O processo para viver o propósito de Deus na sua história. Oração te traz direcionamento. Jejum te traz fortalecimento. Porque a partir do momento que você está jejuando e orando, a sua carne não vai vencer você. O seu desânimo, a sua preguiça, as mentiras de Satanás. Jesus estava lá no ápice do seu jejum e o diabo veio para tentar ele. Irmãos, será que aguentaríamos as mesmas promessas do diabo para nós? Transforma essas pedras em pães. Está com fome? Resolve o seu problema. Pula do pináculo. Irmão, ia ser mega power se Jesus fizesse aquilo. Jesus ia ser adorado. Era tudo que Jesus precisava.
Talvez você quer ser um grande pregador, você só precisaria curar 5 pessoas. 5 aleijados que saíssem andando, você seria o mega power pregador, o maior religioso de Lavras. Quando você morreu, seu túmulo ia, todo mundo ia lá. Irmãos, o jejum nos capacita. O jejum traz disciplina para nós, domínio próprio. O jejum, ele nos reveste de santidade. Quero te dar um conselho: se você tem lutado contra algum pecado na sua vida, comece a jejuar. Comece a buscar a Deus. O jejum, irmãos, ele quebra resistências malignas. Lembra de Daniel? Dos 21 dias. Jejum e oração. Para que possamos viver os nossos propósitos. Nenhum homem consegue, por mais santo que seja, por mais de Deus que ele seja, nenhum homem se mantém muito tempo de pé em oração e jejum. Homens que estão vivendo o propósito de Deus. Homens que descobriram o que Deus tem para eles. Sabe, irmãos? Quantos querem orar nesses dias? Quantos querem de fato jejuar nesses dias? Sem oração e jejum nós não cumpriremos o nosso propósito. Sem tempo com Deus. Sem tempo com Deus, nós não conseguiremos glorificar a Deus. Nós não conseguiremos glorificar a Deus. Sabe, a cada dia que passa eu tenho estudado sobre igreja. Isso é uma das minhas paixões, viu? É estudar sobre igreja. Eclesiologia. Você vier conversar comigo sobre escatologia, eu sei muito pouco. Mas sobre igreja eu gosto. Leio, estudo. E para nos tornarmos uma igreja que cumpre o propósito de Deus, que vive num propósito correto, uma coisa precisa estar muito forte no nosso coração. Só a Escritura. Só a Escritura. Só a Bíblia define os padrões de como uma igreja deve viver. Porque essa doutrina de só a Bíblia, só a Escritura, está em todas as outras. Quem tem a Bíblia como única regra de fé, sabe que é só Cristo que salva, sabe que é só pela graça que somos salvos, sabe que a Deus nós devemos dar toda a glória, sabe que é só pela fé que nós somos salvos. O que vai nos fazer uma igreja forte não é o número de membros que tem aqui dentro. O que vai nos fazer uma igreja forte é se termos a Bíblia e se vivemos em oração. Por isso eu peço, é muito importante que cada um de nós oremos todos os dias da nossa vida. Todos os dias, irmãos. Tratamos Deus como único. Único. Tratamos Deus como nosso Senhor. Se você não tiver nada para orar ao Senhor, só agradeça pela salvação.
Levante no seu dia já dizendo: Deus, muito obrigado porque eu sou salvo. Muito obrigado porque eu posso morrer tranquilo. Muito obrigado porque eu sei que nós nos encontraremos daqui a uns anos. É o que eu quero que você viva, que você seja direcionado nesses dias, irmãos. Semana que vem nós vamos falar sobre o que fazer no meio das tribulações, das adversidades. Amã começa a conspirar um plano. Amã constrói uma forca. Amã começa a pensar um monte de coisa. E Deus dando livramento. Nós entendemos que o nosso propósito é glorificar a Deus. Nós entendemos que para andar desse jeito é só oração e jejum. Oração nos conecta com Deus, jejum nos fortalece. Irmãos, programa no seu dia um jejum por semana. Programe aí na sua vida acordar meia hora antes. Não deixa para de noite não, irmão. Isso eu estou falando de mim, tá? Talvez algumas pessoas rendem mais de noite. Mas eu, depois das 8, só se eu estiver trabalhando. Eu chegar em casa, eu quero tomar um banho, jantar e dormir. Eu não consigo render de noite. Eu consigo render de dia, na hora que eu acordo. Vê qual que é o melhor horário para você orar e buscar a Deus. Vê qual que é o melhor horário para você falar assim: Senhor, eu preciso buscar o Senhor. Hoje eu vim para cá de manhã, peguei aqui, era o que, amor? Umas 8h15 mais ou menos. Peguei aqui umas 8h15 da manhã, estava aqui, aí eu fecho tudo aqui, ninguém sabe que eu estou aqui dentro. Meu Deus. Como é bom dar as primeiras horas do nosso dia ao Senhor. Faça isso todos os dias da sua vida. Vamos colocar de pé, irmãos? Esses dias uma irmã me perguntou, uma irmã que me conhecia, ela veio nos visitar e me perguntou, falou assim: aqui, mas por que vocês não fazem aqueles apelos que vocês faziam antes? Aquela oração, chama o povo na frente. Talvez é a pergunta de alguns irmãos aqui, né? Por que não tem apelo? Por que não faz mais a gente chorar no final do culto? Irmãos, é que eu não quero construir uma igreja emotiva. Eu não quero construir uma igreja que achou que porque chorou no final do culto, Deus falou. Sendo que Deus falou a palavra inteira. Deus falou o louvor inteiro. Sabe? Então assim, a nossa igreja, né? Eu estou abrindo esse leque aqui, esse parênteses, porque o que tem que ficar guardado em nossos corações é a palavra que foi ministrada. Nós temos o louvor para fazer o profético, nós temos o profético. E esse momento é o momento onde nós oramos recebendo aquilo que Deus falou conosco. Porque talvez não que eu não faça, amém, irmãos? Tem dia aqui que a gente pode fazer e deixar o negócio fluir. Acampamento é um ótimo lugar para isso. Eu amo essas coisas, fazer profético, orar, né? Abertura de culto hoje, eu me senti em Deus mesmo. Se deixasse, eu ficava orando aqui na abertura hoje 1 hora. Então assim, nós não fazemos apelo porque nós acreditamos que a palavra foi ministrada, direcionada, e aí nós devemos pegar isso, orar e deixar Deus cumprir. Pegar isso e fazer acontecer.
Amém? Vamos orar. Deus, nós ouvimos a Tua voz essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem direcionado a Tua igreja. Nós queremos viver o propósito do Senhor. Nos ensina a viver uma vida de oração diária, 24 horas por dia, orando sem cessar, como diz a Tua palavra. Ensina os meus irmãos a orarem, Deus. Ensina os meus irmãos a viverem de acordo com a vontade, o querer e o propósito do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Derrama Tua glória, Teu amor e Teu favor sobre nós. Te peço em nome de Jesus, nos ensina a jejuar. Nos ensina, Senhor Deus, a gastar tempo na Tua presença como discípulos do Senhor. Nós queremos cumprir todo o propósito, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, andar em oração, andar em jejum, fortalecendo, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor, porque nós queremos cumprir todo o propósito do Senhor para a Tua igreja, para a nossa vida, para a nossa família, para nossos filhos. Nós nos entregamos 100% ao Senhor. Nós nos entregamos 100% à Tua glória, graça, amor e favor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Pai, acreditamos no livramento, acreditamos nas promessas do Senhor e te pedimos em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, abençoe nossas famílias, que possamos viver em oração, em santidade, em graça, em fluir na presença do favor do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos vão tirar um tempo de oração essa semana? Irmãos, faça isso. Acorda mais cedo. Acorda meia hora mais cedo. Dobra seu joelho no chão e clame ao Senhor. Teu dia vai ser outro. É igual aqueles que fazem academia quando acordam. Quem faz academia quando acorda aqui já fez isso uma vez? O dia não fica outro? Muito melhor do que fazer academia de noite. Vai ser assim na sua vida também quando você orar. Sem as suas mãos, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 terão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor.